Boa tarde a todos. Muito prazer recebê-los novamente. E nós estamos hoje, também mais uma vez, já com participação anterior aqui na nossa Trilha da União, a Andréia Inácio da Silva. Vocês estão vendo só o início do título, né, da palestra que ela vai iniciar, Jesus, que é a biografia de Jesus, o Cristo, à luz da antroposofia. Andréia, é novamente um prazer recebê-la, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e nós estamos prontos aí para, junto com você, viajarmos aí nesse tema. E você nos avisa se nós podemos te interromper ou se você prefere deixar para o final a nossa conversa, e seja muito bem-vinda. Ok, muito grata, Marília. Eu estava com um delay aqui de conexão, mas eu acho que agora minha conexão restabeleceu. E também, se vocês não estiverem me compreendendo, eu peço para avisar. Antes de dar boa noite, eu peço que todo mundo desligue os microfones, por favor, senão eu fico meio perdida aqui. Eu prefiro que façam as perguntas no final, para eu poder seguir fluida com a apresentação. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Andréia Inácio e eu venho apresentar aqui uma monografia que eu apresentei do meu trabalho de conclusão de curso, quando eu me formei em aconselhadora biográfica pela Escola Livre de Antroposofia de Juiz de Fora. Então, eu não quero que esse trabalho gere nenhuma polêmica, é um estudo profundo, é um pouco místico, e a gente, quando a gente está na formação de aconselhamento biográfico, a gente recebe uma lista de sugestões de celebridades ou pessoas que a gente deseja biografar. E aí, no primeiro momento, eu tinha escolhido São Francisco de Assis, pela devoção dele, né, pela história dele, pela biografia dele, só que duas colegas na época escolheram também, e eu caí assim num vazio muito profundo, que eu não tinha mais inspiração de quem biografar. E aí uma secretariata da escola na época falou assim: Andréia, mas por que São Francisco? E aí eu expliquei para ela por que eu havia escolhido São Francisco. Ela: por que você não biografa, então, Jesus Cristo? Eu falei assim: nunca, nem pensar. Não tenho capacidade para isso, não vou fazer isso, não. Eu não sou digna, né? Não me achava digna de fazer isso, mas aí ela me encorajou muito, a Luciene Saliez, o nome dela. Ela vai ver isso depois gravado, vou mandar para ela a gravação. E ela me encorajou, e aí eu entrei no mergulho profundo. Depois, lá no final, eu vou passar um pouquinho da bibliografia, onde eu me apoiei nesses estudos. Então, eu não venho trazer, obviamente, nenhuma verdade absoluta, eu venho trazer para vocês são fatos curiosos do que a gente não encontra tão fácil de informação, que são os 30 anos de Jesus, antes dele chegar no Jordão, antes dele chegar no batismo, porque a gente sabe muito da obra, né, do Cristo, de quando ele veio para a Terra, do ministério dele, mas de Jesus mesmo a gente pouco sabe. Então, eu venho aqui falar um pouquinho desse estudo para vocês, que eu ainda estou estudando, é o que eu mais gosto de fazer. Ainda falei agora há pouco aqui em casa: nossa, se eu pudesse fazer só isso, estudar cristologia, eu acho que eu estaria contente também. Então, vamos lá. Eu vou falar agora com vocês. Ih, Marília, travou. Vou tirar e vou entrar de novo, tá? Porque não saiu. Não está passando? Passou os slides? Não. Isso, a tela entrou agora, veja. Entrou, né? Entrou. Ok. Ok. Então, eu abro essa imagem, que é um quadro do Rafael, e ela é muito interessante, porque aqui eu vou falar da biografia, a princípio, de dois meninos, desses dois menininhos aqui, olha. Andréia, Oi. deixa eu lhe dar uma sugestão. Sim. Você está aberta para nós, pelo menos a minha está assim. Se alguém tiver diferente, nos avisa, por favor. Está no primeiro slide, que é o título Jesus o Cristo. O meu passou. Nós estamos também aqui, Jesus o Cristo.
Jura? Sim, Peraí. embaixo, em vez de você apertar nessa tela, aperta nesse livreto que está do lado, por favor. Vamos ver se isso... Eu vou ter que sair da apresentação de novo, porque está travando, né? Ok. Tá. Isso. Passou? No livretinho, que está de novo Uhum. igual. Está no título ainda. É, engraçado. Eu apertei no livreto agora. Você apertou no livreto? Apertei. É o outro que está acionado. Bom, a gente pode conversando um pouco, Maria? Agora chegou. Só que ele está Chegou? aparecendo também a sequência dos outros slides. É isso que você quer? Não, não seria, né? Vamos tentar só mais uma vez, tá? Tá bom. Foi? Agora entrou. Isso. Agora entrou. Entrou? Então Então já está no agora segundo slide, ok? tá certo, que é a tela de Rafael Santos, essa Madonna, e ela está apresentando 3 meninos, né? Então, hoje eu vou falar de 2 meninos. João, aqui tem o João Batista, e esse é um menino Jesus, e esse é o outro menininho Jesus. É isso que começa na apresentação. Eu venho contando uma história de 2 meninos. Ai, Andréia, como assim? 2 meninos? Como assim? 2 Jesus? Calma. Daqui a pouquinho tudo fica mais palatável e mais claro. Para mim também foi um assombro e foi mais assim um estímulo para eu poder mergulhar nessa biografia. Então eu trago como apresentação e vou falar da história desses 2 meninos. 2 meninos esses que ambos nasceram na Palestina, né, na região da Palestina, que hoje é Israel. Esses dois meninos, eles são de Nazaré, só que teve um menino que nasceu primeiro, né, esse Jesus, que é da linha sacerdotal, primeiro, um menino da linha salomônica, que é da linha real, esse menino que nasce em Belém. É esse menino que nasce em Belém por conta do recenseamento. Então, Maria já estava em estado avançado, mas ela precisa, né? Eles precisam fazer esse recenseamento ordenado na época. Então, é por isso que esse menino nasce em Belém, embora os dois sejam de Nazaré. Então, eu vou apresentar parte da biografia, né, desse menino, desse Jesus que a gente fala salomônico, que é da linha real de Salomão, que traz junto dele uma parte da individualidade de Zaratustra, que foi um profeta, que foi o fundador do Zoroastro, né, Zoroastrismo, a primeira religião monoteísta que nós tivemos. E esse menino que é anunciado ao pai, né, que também se chamava José e Maria. Então, nós temos esse menino que nasceu em Belém. E 3 anos após, temos o Jesus que nasceu em Nazaré, que já é da linha sacerdotal, que é o Jesus de Nazaré, da linha natânica, né, que traz na individualidade dele uma parte, né, dessa alma adâmica de Adão, esse corpo puro de Adão, que não foi atingido pelo pecado. E esse menino é anunciado à mãe, que também se chama José e Maria. Então, nós vamos falar primeiro do menino do Evangelho de Mateus. Então, quando nós pegamos a nossa Bíblia, nós vamos ter acesso também a essa história do menino que nasce, né, em Belém, que está no Evangelho de Mateus, e depois Jesus de Nazaré, que está descrito no Evangelho de Lucas. Então, esse primeiro mistério acontece na Palestina, onde essa individualidade de Zaratustra volta de novo para o mundo, né, para continuar essa missão. E ele reencarna nesse menino Jesus em sangue judaico, né? E é um ser que traz profunda sabedoria do cosmos, profunda, né, sabedoria dos mistérios do cosmos. Então, ele nasce e esse menino é anunciado e é recebido pelos magos. É esse menino que os magos seguem a estrela. E é para lá que eles vão encontrar, né, esse Jesus. Então, nessa época do nascimento, eles precisam, né, passar por Herodes para poder chegar até Belém, para poder visitar esse menino, como eu disse anteriormente, que nasceu em Belém por conta do recenseamento. Isso já estava anunciado. E Herodes, que era também um grande conhecedor das Escrituras, tinha sabido que haveria de nascer um rei.
né, o rei dos judeus. E ele fica muito enciumado, muito atordoado com essa informação, porque ele pensou nesse momento que esse rei havia de chegar para destroná-lo. Então ele pede para os reis, então, que avisem ele realmente do paradeiro e do nascimento desse menino, que ele também gostaria, né, de saudar essa criança. E nisso, os magos, né, seguem para Belém e reverenciam o menino e encontram o menino. E durante essa visita, assim como os reis, José também tem um sonho onde um anjo anuncia, né, o perigo, né, que Herodes tinha mandado um exército todo na busca desse menino, né, do paradeiro desse menino. Então, foi aí que eles fogem, né? O José pega Maria e com o menino eles fogem para o Egito. E os reis tomam outro caminho para não passar de volta pelas terras de Herodes, para não dar essa informação para ele. E nisso se instaura então essa busca, né, por esse menino. E isso é que quando ele determina realmente o infanticídio, porque depois que ele desiste, não encontra dessa busca, e essa busca durou mais de um ano, ele ordena, então, que todas as crianças nascidas, né, até 10 anos, até 2 anos de idade, fossem mortas, fossem exterminadas, e assim foi feito. Mas nisso, José e Maria fogem para o Egito. E essa fuga para o Egito, né, tem essa questão de preservar, né, esse corpo físico, essa criança que havia nascido, e também tem uma outra função, que é dessa individualidade de Zaratustra, que estava habitada nesse corpo, fazer se recordar, né? Porque o Egito fica na antiga Pérsia, então da terra de Zaratustra, lá foi o ministério dele. Então essa individualidade, né, que abriga, esse corpo que abriga essa individualidade, retorna para o Egito, e lá ela tem contato com essa terra, com essa atmosfera, onde há um recordar espiritual, na verdade, né? Dessa toda história pregressa da encarnação anterior de Zaratustra. Então, é esse fato que leva essa fuga para o Egito, né? Eles fogem realmente de Herodes e desse infanticídio, preservando a vida desse menino. E já no Evangelho de Lucas, eles trazem o Jesus de Nazaré, trazem esse Jesus natânico, da linha sacerdotal. E ele nasce aproximadamente somente uns 2 anos e meio, 3 anos após ao nascimento do primeiro menino Jesus. Esse menino nasce na manjedoura, esse menino nasce em Nazaré, e esse menino é recebido pelos pastores. E esse menino traz na individualidade dele essa parte de Adão que não foi atingida pelo pecado. Essa parte de Adão que ficou acalentada e guardada, né, em berço espiritual, nesse berço celeste da humanidade, né, resguardada para que no momento propício ela também pudesse retornar e se desenvolver. Então essa criança nasce com essa alma nova, essa alma pura, né, e essa parte da alma de Adão realmente que foi preservada, que foi purificada. E esse corpo etérico, então, ele é permeado de sabedoria, de uma sabedoria bem diferente da sabedoria do outro menino, porque a sabedoria que esse outro menino, o Jesus salomônico, abriga, é um brilhantismo, uma esperteza e uma sabedoria muito latente, né, de uma alma muito vivida e de muitos saberes. Aqui é diferente um pouquinho. Ela vem permeada de uma sabedoria diferente, porque esse menino, a gente vai ver mais adiante, é um ser mais introspectivo. Afinal de contas, na época de Adão não existia nem linguagem humana. Então, era um menino que tinha que ser preparado, né? Ele não vem com preparo, né, que o menino Jesus salomônico vem. Então, ele vem, né, como uma plantinha, um brotinho realmente muito frágil, muito jovem, para ser realmente preparado para mais tarde, para a grande missão que ele teria. Então, essa criança, ela se desenvolve, assim, uma marcante lentidão. Então, era uma criança
que, comparada às outras crianças, por exemplo, poderia ser uma criança rotulada hoje como um atraso mental, talvez, né? Então, ela vinha se desenvolvendo realmente com muita lentidão, mas era uma criança que mudava a atmosfera de onde ela estava. Dizem que as flores brotavam, né? Que os passarinhos chegavam onde essa individualidade chegava. Então, era uma individualidade com a interioridade incomparável no mundo. Era assim que descreviam Jesus Nazaré quando ele era pequenininho. Um resumo desse primeiro setênio, eu vou fazer essa apresentação em setênios, então, esse resumo dos 2 meninos é isso. Então, tem o nascimento, né? Agora eu vou falar do primeiro setênio do menino de Nazaré, porque é ele que vai levar, né, ele que vai receber, no final das contas, a individualidade do Cristo, e é ele que vai chegar até o Gólgota, mais tarde, aos 33 anos. Então, ele nasce, ele é circuncisado, ele é apresentado ao templo, né? Ele, com 3 anos, né, ele recebe no corpo da família dele, junto da família dele, o outro Jesus salomônico, porque aí o infanticídio já tinha cessado e Herodes tinha morrido, né? Exatamente nessa época, ele já com 3 anos, então eles que estavam no Egito vêm morar de novo em Nazaré. Então, tem uma grande epidemia em Nazaré nessa época, ele tinha uns 4 aninhos, então também tem essa amizade com Jacó, essas famílias muito próximas, todo mundo muito próximo, né? Já com 6 anos, mais ou menos, né, o José é muito ativo, né, se preocupa com a educação, né, religiosa, intelectual dessa criança, e ele toma parte disso, né? Então, toda essa questão de carpintaria, de pesca, né, até de aritmética, ele aprende com o pai, né, com José. Durante essa infância, esse José que retorna do Egito, ele falece. Então, essa Maria, né, que é a Maria, que é a mais velha, né, que volta, retorna do Egito, passa a conviver. Ela é abrigada por esse outro José, essa família é abrigada por esse José natânico e todos passam a conviver realmente juntos, praticamente na mesma casa. Né? Eram tipo casas geminadas, eles passam a realmente viver bastante próximos, muito próximos, e José responsável agora por essas 2 famílias. Então, e assim que acontece essa volta deles. Então, falece o José, esse José salomônico, e o José, que é o José da linha natânica, toma parte desse clã, né? Nesse sustento, né? E a Maria, essa Maria mais velha, que é da linha real, ela já vem com outros filhos. Por isso que falam que Jesus tinha irmãos. Realmente, Jesus salomônico tinha irmãos. Então, ela vem, né, e já tinha esses filhos todos, mais Jesus, enfim, ali eles constituem uma grande família. Essas famílias se fundem numa só, praticamente, né? E aos 7 anos de idade, que a gente vai ver aqui no slide, esse slide, que já é o segundo setênio, os reis se apresentam de novo, esses reis magos, e se propõem, junto com o pai de Jesus de Nazaré, a financiar os estudos de Jesus. Então, essa criança que precisava realmente ser preparada e desenvolvida. E ele é levado para esse mosteiro, né, do Monte Carmelo, que é um lugar assim de pouco acesso às pessoas comuns. Era uma escola realmente iniciática, né, para pouquíssimos escolhidos, e foi para lá que Jesus de Nazaré foi enviado para começar os seus estudos, né? E tem até uma citação aqui, né, desse Monte Carmelo. Existe ainda hoje, né, um mosteiro lá, que é o Mosteiro do Carmo, que são das Irmãs Carmelitas. Existe esse ponto turístico lá em Monte Carmelo. Em Monte Carmelo, lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que é onde Elias trava uma batalha
contra os falsos profetas de Baal. Então, é muito importante eu citar isso, porque também tem essa questão de quando Jesus passa esses 7 anos lá de ensino, ele também vai para lá fazer um recordar de tudo que foi vivenciado nesse monte, de tudo que foi vivenciado nessa montanha. Quando a gente está aqui nessa citação, 1 Reis de 18:43, é a passagem da Bíblia que fala dessa batalha que Elias travou com os falsos profetas de Baal, e ali ele restabelece o reino. Né? Depois dessa batalha, ele oferece um sacrifício, né? Ele faz uma oferenda e clama a Deus, e Deus o responde, né, com chamas de fogo, e ali ele restabelece essa aliança. Né? Então, já Elias, apresentando realmente esse único Deus e travando já essa grande batalha espiritual. Então, aqui, Jesus de Nazaré começa realmente a sua grande preparação, né? O seu grande treinamento, né? Como filho de Deus, o enviado do cosmos. Gente, se estiver muito rápido, eu posso ir devagar. Aqui também é uma outra pintura de Rafael Sanzio, e Rafael, ele tinha, com certeza, uma conexão direta com o mundo espiritual, então eu acho que ele tinha uma abertura para saber, ele retratou muitas verdades que estão hoje ocultas para a gente, mas se a gente observa as Madonas e a obra do Rafael, a gente vai ver a história sendo contada. Então, aqui nessa imagem, são as duas Marias, com os 2 meninos, e o José Natânico, como tutor dessas 2 famílias que se condensaram numa só. Então, eu acho essa tela muito especial, uma obra riquíssima, que revela realmente para a gente essa realidade que aconteceu. Então, ele apresenta José, né, as 2 Marias e os 2 menininhos. Bom, aqui no segundo setênio, que é dos 7 aos 14 anos, a gente traz esse marco, né, que é quando, na festa da Páscoa, né, iam grandes caravanas, né, comemorar essa Páscoa, né, em Jerusalém, né, um grande feriado, então eram muitas caravanas, todas as famílias iam realmente oferecer em culto os seus sacrifícios, enfim, como era hábito na época. Então, a gente tem essa passagem icônica de quando Maria perde, né, Jesus, né, já depois de 3, 4 dias de festa, a família toda voltando, e em algum momento, né, como eles viviam muito assim, quase em tribo, né, em comunidade, todo mundo cuidava do filho de todo mundo, e assim que era, em certo momento dessa viagem, eles, nossa, cadê Jesus? Né? E voltam desesperados para o templo para poder procurar o menino. E depois de dias procurando o menino, eles acham eles, né, nessa sabatina, que era uma coisa natural, né, que os meninos eram apresentados, né, com 12 anos, né, ao templo, mas eles já sabiam que ele era um estudante de Monte Carmelo, e ele aprendeu aramaico, grego, ele assim, teve uma educação do mais alto nível. Só o que acontece, o marco dessa passagem, é que ele dava todas as respostas quando ele era inquirido, mas ele falava sempre algo mais, sempre algo novo, sempre algo muito mais além. Coisa assim que saltaram aos olhos daquelas pessoas, daqueles sacerdotes eruditos, e eles retêm o menino no templo para chamar mais pessoas para ver o que aquilo estava acontecendo. E lá em Carmelo ele já tinha dado algumas questões de escola. Teve uma questão de quando ele tinha 9 anos, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, como ele era um menino muito introspectivo, né, e ele ia se desenvolvendo, e ele já fazia milagres naquela época. Então, ele estava modelando, não sei se alguém sabe dessa passagem também, que ele estava modelando um pássaro de barro, e daqui a pouco ele põe aquela mini escultura na palma da mão e ele sopra.
e aquele pássaro sai voando. E ele é repreendido pelos professores, porque ainda não era o tempo de fazer aquilo, ele não tinha passado por aquele aprendizado. Só que ele era um menino muito contemplativo, então parecia que ele era disperso, mas ele era contemplativo, ele gostava de estar junto com os animais, com os bichinhos, com a natureza, olhando para o céu. Então, ele era o perfil também desse estudante de Monte Carmelo. E quando Maria o encontra, então, no templo, ela, acho que desesperada, né? Fala, como assim você se perde e a gente não te encontrou? Ele fala, você não sabe que eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai? E Maria não reconhece esse menino. Ela realmente, ela se espanta, né? Ela e José se espantam, porque não foi esse menino, né? Firme, né? Com uma voz imponente, que a responde que teria viajado com ela até a festa de Jerusalém. Então, o que acontece é um marco, porque nesse momento a individualidade de Zaratustra sai do menino salomônico e penetra nesse menino, né, natânico, nesse Jesus de Nazaré, que está no templo. Jesus salomônico não foi para a festa de Jerusalém, ele já estava meio adoentado, meio enfraquecido, ele já estava sendo retirado realmente, esse corpo etérico, né, para poder penetrar realmente no corpo de Jesus natânico. Então, logo um pouquinho tempo depois, esse outro menino, já havendo cumprido a sua missão também divina, né, ele falece. Então, essa individualidade que já era abrigada, né, por essa alma pura de Adão, agora também recebe essa individualidade de Zaratustra. Por isso que tem esse assombro, né? Uma criança que eles foram buscar a ponto de não reconhecerem ele como o próprio filho. Então, tem esse despertar. Então, tem esse marco dos 12 anos, dessa apresentação ao templo. Então, à luz da antroposofia, é isso que acontece, né? Com 12 anos. Então, durante esse segundo setênio, por exemplo, então, aqui tem um... Isso aqui era para estar para cá. Então, enquanto um, né, estava na família, o outro foi estudar em Monte Carmelo. Tem esse marco também que é muito importante, que José, numa das férias de escolares de Jesus de Nazaré, sobe pela primeira vez com ele ao Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração, mais tarde. Então, primeira vez que ele vai, ele apresenta, né? Era um monte bem alto, dava para ver toda a cidade, e José, pela primeira vez, leva o filho para cima desse monte. Então, ele fez muitas viagens por Nazaré pelo pai, né? Aos 12 anos tem essa questão do templo, né? Que o eu de Zaratustra penetra no seu corpo físico. O que mais que eu posso falar desse segundo setênio? Tem essa questão que eu falei agora, né, desse desafio, né, dos professores do Monte Carmelo, onde ele tinha realmente esses dons artísticos, né, que diziam assim, mas esses dons, na verdade, sobrenaturais. Então, mais ou menos nessa época, ele está quase finalizando os estudos em Carmelo, né? Bom, agora a gente entra no terceiro setênio, que é dos 14 aos 21 anos. É um momento muito movimentado na vida de Jesus de Nazaré. Nesse mesmo setênio, ele falece a Maria natânica e o pai dele, né? Os pais biológicos dele falecem. Então, para que ele também pudesse cumprir a missão dele, ele tinha que estar realmente dissociado, separado de qualquer laço de sangue, né? Ele tinha que estar realmente individualizado para poder seguir com a missão dele. E também um fato semelhante, o que acontece no templo de Jerusalém, com ele aos 12 anos, acontece aqui com Maria. Porque a Maria da linha salomônica é uma Maria bem mais idosa. Ela já teve Jesus salomônico numa idade muito avançada, ela e José. E essa Maria, mãe de Jesus de Nazaré, a Maria da linha natânica, era jovenzinha. A primeira encarnação dessa alma também.
Então, ela era bem mais jovem, né, com seu corpo físico, mas era uma alma muito jovem também. E também o que tinha de imortal nela, né, penetra essa outra mãe, né, para que também ela pudesse cumprir a missão, porque quem fica, na verdade, né, ainda cuidando de Jesus nessa pré-adolescência, adolescência, né, até o Gólgota, é a Maria Salomônica. Então, essa alma dessa mãe original, Jesus de Nazaré, penetra nessa individualidade de Maria Salomônica, dando ela também vigor e disposição. Ela não tem um rejuvenescimento físico aparente, mas ela tem um rejuvenescimento anímico, né? E uma mulher muito sábia, uma mulher da vida, da linhagem real, uma mulher com muita sabedoria, uma mulher que foi assim muito bem criada, muito bem educada, e ela tinha realmente um preparo suficiente para poder continuar cuidando desse rapazinho já, né? Porque ele já está no 3º setênio. Bom, é isso. Para que ele pudesse atuar no mundo, era necessário desfazer de qualquer laço de sangue. Então, nesse 3º setênio, ele passa por essas 2 perdas, obviamente sofre essas perdas, se enluta com essas perdas, e mais ou menos aí com 13 ou 14 anos, ele realmente encerra os estudos em Monte Carmelo, né? E já acontece. Então, quando ele já desce realmente de Monte Carmelo, definitivamente, quando ele encerra os estudos lá, ele já não tinha realmente mais, bem no final da vida dele escolar, né, que já tem o falecimento dessa Maria e desse José, os pais biológicos de Jesus. E aí ele passa o 3º setênio, então, em outro tipo de aprendizado. Então, novamente, financiado e orientado pelos magos, ele segue para a Índia. Então, ele foi estudar em mosteiro budista, né? Viagens sempre muito, muito, muito longas, viagens muito difíceis, né? E ali ele se interessa pelo método hindu de cura. E aí, quando Jesus vai para a Índia, e ele se depara com toda aquela miséria, toda aquela fome, já com prostituição, ele não tinha saído ainda dos arredores, né, de Nazaré. Ele tinha ido a Jerusalém e os passeios dele sempre com o pai era sempre por ali, né? Então foi a primeira grande viagem longa, né, para o mundo que ele faz. E ali ele já começa a se questionar, né, dessa injustiça social, e ele começa realmente já a incomodar e a debater nessa época. Então ali ele já vivenciou os amores e as dores, né? Ele vivenciou o que era ter seguidores já, porque o que ele já discursava e falava já envolvia muitas pessoas, mas ele começou a ter problemas também entre inimigos, porque às vezes ele tinha que estar em aula, né, dentro do mosteiro, e Jesus estava pregando na rua. Já não é tipo pregando, mas tipo assim, questionando e falando com o povo, né? De como o povo tinha que tomar parte daquilo e questionando por que já havia toda aquela discrepância e aquela injustiça social, e ele era contra o sistema de castas. E aí, quando ele se põe realmente, né, ele se opõe a isso, e ele já começou a criar um mal-estar, mas ainda assim ele foi seduzido, ele foi tentado a se isolar da plebe, porque, obviamente, né, que as pessoas viam todo o potencial dele, né, toda a sabedoria, já a inteligência dele, então ele tentou ser arrebanhado para alguma casta e ele se nega a isso. Então, ele passa 3 anos na Índia, isso corresponde mais ou menos ao ensino médio, vamos supor, que a gente tem hoje em dia, e ele vai para o Tibete, ele vai para a Pérsia, então, que estuda por mais um ano, então ele tem toda essa abrangência, né? Então ele tem essa educação formal riquíssima, né? De muito conteúdo e muitas vivências. Então, aqui um breve resumo do que acontece no 3º setênio. 14 anos, falece a mãe dele,
né? Com 15 anos, ele vai estudar na Índia. Aqui, com 16 anos, também tem uma informação muito importante. Ele vai participar, vai ver o culto, né? E ele passa mal dentro desse culto, ele passa mal dentro dessa cerimônia, e ele cai, né, tipo como morto, né? Porque ele percebe que o que estava se manifestando ali realmente era um culto pagão e que forças adversas se manifestavam nesse culto. Então, ele é testado em suas forças, ele tem tipo um desmaio, e pela primeira vez ele ouve esse bate-call, que é o Pai Nosso, né? Pai Nosso, não vou falar de trás para frente, mas assim como se fosse o Pai Nosso original. Ele recebe, né, essa oração e ele recobra o juízo, e ele tem uma grande desilusão, que aí ele consegue perceber esse judaísmo decadente. Bom, na antroposofia a gente traz marcos, né, biográficos. Então eu falei do Rubicão, dos 9 anos, né, quando ele tem tipo um atrito na escola, né, faz essa questão dos 12 anos, que também é um marco, que seria o nosso primeiro retorno de Júpiter. O retorno de Júpiter, 12 anos, é o primeiro vislumbre da nossa profissão. Geralmente acontece lá nos 12 anos de idade. Então, tem esse marco. E aqui, com 18 anos e meio, nós temos o nosso primeiro nó lunar, né, que seria como se fosse uma crise, né? E justamente nesse período, 18 anos e meio, é que ele conclui os estudos dele na Índia, e é mais ou menos a idade que a gente está indo para a faculdade hoje em dia. Então, já com 19 anos, falece seu pai, né? E aí sim é que ele, no meio desse luto, é que ele segue realmente para o Tibete e para a Pérsia. Bom, 20 anos ele viaja para a Babilônia, e 21 anos, né, quando realmente vai fazer a validade, ele viaja para a Grécia. Então, ele passa todo esse terceiro setênio em viagens pelo mundo, estudando, recolhendo conhecimentos, recobrando reconhecimentos, para poder, antes disso, voltar. Bom, quarto setênio, alma da sensação. Eu experimento o mundo, eu sinto o mundo, né? Onde eu busco o meu lugar. Então, no nosso quarto setênio, a gente tem essa busca da alma, né? Eu buscar meu lugar, eu vivenciar o meu mundo para eu encontrar o meu lugar. Então, ele vai para o Egito, né? Nessa condição de passar 3 meses, e lá ele vai para o Egito realmente nessa intenção de assentar a cabeça e, tipo, metabolizar esse terceiro setênio, né? Ele realmente fazer como se fosse uma retrospectiva de tudo que ele havia passado, vivido e aprendido nesse terceiro setênio. E também no Egito não foi diferente, né? Ele foi tentado, ele foi seduzido, ele era um homem incomum, de capacidade incomum, de brilhantismo incomum, e com magnetismo também comum. Então, era comum, aonde Jesus chegasse, ele ter esse magnetismo de atrair pessoas, né, para perto. As pessoas se sentiam bem perto dele, as pessoas se sentiam bem em ouvi-lo. Eu até pensei uma frase que eu acho muito linda, foi quando ele realmente vai embora, ele volta e ele fala: não transigirei com a falsidade, nem venderei a minha alma em troca da salvação do meu corpo. Não enganarei ninguém e nem serei cúmplice de hipocrisia. Então, muito firme nas suas palavras, muito claro, se posicionando, né? E, obviamente, já sendo falado, já sendo conhecido e já sendo polêmico. Essa é uma marca também muito forte da personalidade dele. Então, aí ele conclui realmente seus estudos e, interiormente, ele já estava pronto, né, para a missão dele. Então, ele volta para a Palestina, quando ele conclui esses estudos, só que quando ele volta para a Palestina, é quando ele ingressa na comunidade dos essênios. Então, vamos fazer um resumo desse quarto setênio. Ele viaja para a Grécia,
ele vai para o Egito, e com 23 anos é que ele volta para o Egito. Com 24 anos, ele participa, convidam ele para outra cerimônia, e ele tem essa segunda desilusão, que ele realmente percebe que ali era outro culto pagão. Então, as pessoas ainda estavam assim, muito perdidas, né? Muitos deuses, né? Muitas histórias, e ele via o quanto que as pessoas estavam perdidas e equivocadas, com propósito, com fé, com muita coisa assim ainda de sacrifícios, de trocas, de oferenda. Então, quando ele regressa realmente para a Palestina, ele está com a cabeça muito mexida, né? Ele está realmente pensando em aquilo tudo, e aquele anseio, né, de alma, aquele anseio interior, o que isso realmente, no fundo, tinha a ver com ele, como é que ele ia realmente conseguir, não digo resolver, mas como é que ele poderia realmente motivar as pessoas nessa transformação, para que as pessoas enxergassem, de fato, a verdade. Então, com 25 anos, ele ingressa na comunidade dos essênios. Então, ele começa profundamente esse convívio, esses estudos dentro da comunidade dos essênios, e ele teve uma visão. Uma vez ele estava entrando, não foi só uma vez, não, mas acho que não sei se foi da segunda ou terceira vez que ele estava entrando no templo dos essênios, e quando ele estava entrando no templo dos essênios, ele viu Ahriman e Lúcifer, um em cada coluna do templo, do lado de fora. E quando ele passava, né, pela portal do templo, eles fugiam. E aquilo começou a encafifar ele, a deixar ele cabreiro. Mas para onde eles fogem, né? E estava tudo muito bem, tá? Era tudo muito lindo dentro da comunidade, né? Mas ele começou a se questionar, porque ali era um lugar protegido, ali era um lugar sagrado, ali era um lugar que as pessoas podiam professar a fé, ali realmente era uma comunidade sincera, mas para onde esses demônios fugiam, de fato? E ele se questionou isso, ele questionou que então a comunidade dos essênios era fechada e ela não estava a serviço do povo, não estava a serviço da salvação do povo. E a preocupação dele, nossa, se os espíritos fogem, eles não conseguem entrar no templo. Então, as pessoas que estão dentro do templo, elas estão protegidas. Mas as pessoas que estão fora da comunidade estão à mercê dessas forças adversas. Então, ele queria mais. Então, com 28 anos e meio, ele rompe, né? Ele sai da comunidade, ele não faz mais parte da comunidade dos essênios, e ele sai, vai embora e volta para casa. E nisso a gente vai falar que ele teve uma crise de talentos, né? Com 28 anos, 28 anos e meio, que na antroposofia a gente fala que é a crise do hipomóquio, que é a crise realmente dos talentos, onde é muito comum as pessoas fazerem outra faculdade, mudar de emprego, mudar de carreira, aí que descobrem que fizeram aquela faculdade só porque o pai pediu, enfim. Então tem esse marco também biográfico na história dele, onde ele não é dessa forma, não é essa ainda a minha missão. Então ele sente muito forte, já estava sentindo isso quando ele voltou do Egito, então ele teve muita identificação com essa doutrina dos essênios, com essa comunidade, mas era pouco. Então, essa questão do povo estar à mercê de Ahriman e Lúcifer mexe muito com ele, e ele se afasta dos essênios e ele se retira para casa e fica um tempo com os irmãos, com Maria, e nessa introspecção profunda, né? Porque João, o primo dele, o Batista, ele continuava na comunidade, mas aquilo ali não saciava mais a alma de Jesus. Ele queria encontrar um meio de como realmente ele realizaria a missão dele na Terra. Então, Maria acolhe, o aconselha, então ele passa esse tempo ainda
na casa, né, de Maria, e até que ela, realmente, ela mesma o aconselha, vai ter com seu primo, né, vai conversar com João. E já, quando ele já está com 30 anos, perto dos 30 anos, ele tem, a gente fala assim, com 29 anos, essa crise, uma crise muito forte, realmente, do que realmente ele veio fazer, né, que a gente fala que é o retorno de Saturno, né, Saturno passa a cobrar a missão, né, passa o grande cobrador do tempo, né, e do karma. E ele, então, ele segue, segundo a orientação de Maria, ele vai para o Jordão encontrar o primo dele, o João, e realmente nesse é um marco, aí é um grande marco. Aí começa realmente a grande missão, que é quando ele recebe o Cristo. Então, nesse momento do batismo, quando o céu se abre, quando aquela pomba em prata líquida pousa sobre o ombro dele, é na hora que realmente Zaratustra sai desse corpo, dessa individualidade, para abrir espaço para que realmente viria realmente cumprir, né, se completar a missão, viesse, que era o próprio Cristo. Então, nesse momento, se abre o céu e vem uma voz, né? Este é o meu filho muito amado, hoje eu o gerei. Então, recapitulando, para que realmente o Cristo pudesse vir, né, a gente precisava ter uma configuração corporal forte, perfeita e capaz de abrigar esse espírito solar, esse espírito de tanta magnitude que é o espírito do Cristo. Então, esse corpo foi preparado, precisamos de 2 corpos físicos para poder abrigar, né, tudo que foi concebido para poder estar pronto nesse momento para receber a individualidade, né, esse grande ser solar, que é o Cristo, e aí sim, começar o seu ministério e começar o trabalho que Cristo veio fazer na Terra. Eu queria fazer uma pequena pausa agora para saber se temos alguma pergunta. Perguntas? Miriam? Bom, Miriam. É a segunda vez que a Miriam vê essa palestra, né, Miriam? Sim. Alguma pergunta? eu só queria dizer, André, que sempre foi uma curiosidade muito grande saber o que aconteceu com Jesus, né, com Cristo, nesse período que a Bíblia não fala mais nada, né? A gente não sabe o que acontece dele depois de criança até ele chegar com seus 30 anos e voltar para Jerusalém. Então, eu fiquei muito interessada e muito tocada pelas histórias que você contou. E realmente, né, essa história de 2 Jesus, confuso mesmo, mas achei muito confuso. legal. Muito obrigada pela ilustração, que foi bastante interessante. É confuso e também é muito mais rico que isso. Eu trouxe um resumo, bem resumão, né? Tem muita literatura, assim, eu descobri muita literatura, tem literatura da Rosa Cruz, tem o livro de Urântia, então, que traz realmente mais detalhado esses setênios, né? Essa fase da vida, né? Que fica realmente um pouco oculta, né? Da biografia de Jesus. Mas isso é um estudo, né? Não é uma verdade absoluta. Então, recolhi dados e, assim, ainda assim, eu trouxe um breve resumo para vocês. Muito obrigada, eu gostei muito. Eu que agradeço, mesmo. Marisa. Achei muito legal, muito bom. Obrigada. Andréia, você me cutucou aqui, então eu vou fazer uma pergunta de curiosidade só. Andréia? A Isabel, que traz a anunciação de Cristo para Maria, A Miriam está falando. foi assim que eu aprendi. Ela era prima de quem? Da primeira Maria ou da segunda Maria? O que você acha? Putz, que deu nó você em mim, suspende? assim como deu nó na Marisa. O que acontece quando... Então, quando que acontece quando a Isabel vai ter com Maria? O que acontece no ventre das duas? O ventre dela?
Elas sentem que eles se conversam, as duas crianças se conversam. Sim, sim, é Jesus de Nazaré. Nazaré. Esse mesmo que ele batizou no Jordão, 30 anos depois. Ok, obrigada. São muitos detalhes, né? Então. E quando a gente aprende isso no catecismo, né, na catequese, agora não é mais catecismo, eu aprendi catecismo, agora é catequese, né, o nome. Mas se a gente for observar na nossa própria Bíblia, tá bem descrito isso dessas duas diferenças, né? Do menino que é anunciado ao pai, anunciado à mãe, do menino que nasce em Belém, do que nasce em Nazaré, né? Do que é recebido pelos magos e o outro que é recebido pelos pastores. Então, ali a gente já vê realmente, entre o Evangelho de Lucas e Mateus, essas diferenças. Mas eu passei a minha infância toda, e o meu... até os... Bom, você sabe, porque você já sabe da minha vida, um pedaço da minha vida você já conhece, mas sobre a luz da religião católica fervorosa dos meus pais que passaram para nós, né? Uhum. Então, eu fazia parte de 2 catecismos da escola minha, que era uma escola católica, e da igreja, que era um meio quarteirão da minha casa. Então, eu recebi informações, embora idênticas, mas de 2 maneiras diferentes, né? Por 2 tipos de pessoas diferentes. Mas, em momento algum, foi falado para mim, foi dado a Bíblia na nossa mão para a gente estudar, conversar, ou ler, ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, tudo que a gente aprendeu, ou pelo menos eu aprendi, era tudo realmente de ouvido, de escutar as histórias, de ser arguída segundo... Você entendeu? O que você entendeu hoje da aula? O que foi feito? Mas nada que fizesse a gente pesquisar, né? Nem tinha esse tipo de pesquisa na minha época, né? Quando eu mesma tive essa informação, né, assim, no primeiro momento, eu entrei em negação. Então, é uma coisa que eu preciso falar para vocês, mesmo extrema, profunda, porque isso deu de topo assim, com tudo que eu achava que sabia, né, naquela época. Então, para mim, não foi uma coisa agradável, de fato. Então, a primeiro momento, assim, eu deixei de lado, eu não quis me ater a isso, eu não quis lidar com isso. Eu tive uma resistência muito grande. Aí os livros foram chegando, né? Eu fui pesquisando, as coisas foram se abrindo, e, de repente, para mim, ficou muito... Para mim, né? Ficou... sim, tá, então agora eu consigo entender isso, eu consigo entender aquilo. Então, para mim, ficou muito claro e muito... fez sentido. Para mim, acabou fazendo sentido, mas no primeiro momento não foi assim que aconteceu para mim, não. Eu fiquei bem incomodada com essa história de 2 meninos, na verdade. Eu achei até uma afronta, assim, como assim? Né? Então, e depois estudando e vendo outras literaturas, outros livros, eu não estudei só os livros de antroposofia, eu fiz outras pesquisas, uma pesquisa muito extensa, e para mim acabou fazendo sentido, e esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. Alguém tem mais alguma pergunta? Mas você provavelmente... Nós, aqui dentro do grupo, provavelmente tem muita gente que se sentiu como você também, né? Provavelmente. Descobrir 2 meninos de uma hora para outra, né? Coisa que não é nada para gente. Meu irmão mesmo, que está bem do lado aqui, logo no comecinho que você falou 2 meninos, um aqui, ele já olhou para mim do lado e como dizer, como assim? Né? Depois eu vou até mandar o PDF da minha monografia para a Marília, se ela quiser disponibilizar no grupo para quem quiser, porque aí tem mais dados, tem mais referências, né? mais links assim, de pesquisa que a gente pode se apoiar, e para quem tiver curiosidade, interesse também, buscar, ler um pouquinho e se aprofundar, se for o caso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Andréia, eu iria fazer uma pergunta a você, mas vai pelo caminho das suas respostas dadas agora à Miriam. E aí eu ia lhe perguntar se você teria a oportunidade de comentar conosco, já que você teve acesso a uma bibliografia mais extensa e se debruçou nisso, e sobretudo porque você também partiu com essa dúvida, que eu acho que deve ser
o ponto crucial para a maior parte das pessoas, isso é um plano. Eu estou entendendo que essa situação era um plano, que a gente pode dizer um plano de um aspecto maior, né, para que todos os enfrentamentos pudessem acontecer, para que este plano, hoje em dia, dentro da alquimia interior, com a nossa participação tornada consciente cada dia mais um pouco diante da nossa vida diária, a gente tem decretos em que a gente invoca energias que dizem segundo o plano divino, conforme o plano divino, para que a gente sustente uma energia de um nível mais elevado para os nossos dias, a fim de que o plano divino se concretize aqui na terceira dimensão. Então, partindo disso, imagina que corporalidade que não era necessária para abrigar o próprio Cristo, o preparo, né, que realmente, não só intelectualmente, mas corporalmente, realmente, essa individualidade teve que forjar ao longo desses 30 anos, todo o aparato que teve que ser feito para que realmente tivesse um corpo físico, né, e uma mente propícia e pronta para suportar 3 anos, que ele quase não suportou. Quando ele passou o apuro lá no Monte das Oliveiras, ele quase sucumbiu, e ele precisava cumprir. Né? Então, realmente, ali já estava no máximo das forças dele, quando realmente ele sua sangue, foi uma guerra que ele brigou contra a própria morte, porque ali ele quase sucumbiu, e ele precisava chegar no Gólgota, ele precisava cumprir a missão dele. Então, ainda assim, ainda com todo o preparo que ele teve, né, desde a sua concepção, ele quase, né, sucumbe ali naquele enfrentamento que ele tem, né, com a própria morte. Ele quase é levado ali. Então, ele teve que unir todas as forças da corporalidade física dele para sustentar o Cristo dentro daquele corpo, né, para chegar até a crucificação. Então, e aí sim, a gente começa a estudar com calma para compreender tudo o que foi necessário, essa grande engenharia, né, essa toda a conformação de tantas pessoas envolvidas, imbuídas para esse grande momento, né? Porque o Cristo ele traz a individualidade, ele traz a nossa capacidade realmente, né, de sair do antigo, que era uma alma grupo, para a gente realmente começar a atravessar, né, o nosso caminho de autodesenvolvimento, da autoconsciência. É isso que ele veio propor, que a gente trilhasse um caminho de autoconsciência. Então, mas realmente, né, as hierarquias espirituais, né, toda essa conformação que precisou se apresentar aqui na Terra para que realmente ele pudesse vir e fazer o que ele fez, né, deixar uma marca, deixar um ministério, né, e realmente instituir essa nova era que a gente fala que é a era da consciência. Então, Cristo traz a consciência para o ser humano. Ele traz esse marco, esse novo momento, que é essa consciência que a gente está buscando, ou tentando buscar hoje em dia, né? Eu acho que a gente ainda tem muita história para viver, a gente, uns estão a passos mais adiantados e largos, outros nem tanto, mas isso faz parte, né, da individualidade de cada um. Mas quanto mais eu estudo a cristologia, é uma questão minha, mais eu me encanto, mais eu me interesso, e mais faz sentido para mim a biografia, porque isso é uma busca pessoal, de fato, é uma busca pessoal. Mas é que nem você falou, Marília, a coisa é grandiosa. Então, realmente, para a gente alcançar, né, essa verdade, né, superior, a gente tem que fazer um esforço. A gente tem que sair do que todo mundo apresentou para a gente, né, dessa zona de conforto, que eu aprendi assim porque minha mãe falou, eu aprendi assim porque na catequese falou. É uma coisa muito grandiosa. Esse plano divino é uma coisa que a gente vai morrer estudando e vai morrer sem saber. A gente vai fazer a passagem na busca e querendo saber mais e mais e mais e mais e mais. Mas é uma coisa que me encanta e me alimenta. Então, eu não posso, por mais que eu estude, que aí tem essa parte que é só intelectual, eu me perco, assim, eu fico aí, reviso o conteúdo, pego de novo, né, que eu quero fazer uma apresentação melhor e mais palatável, mas daqui a pouco eu me pego em devaneio, eu me pego em algum lugar
que eu fico nessas perguntas, assim, nossa, o que não foi isso? Né? Qual é a grandeza disso? Né? Não, parece uma história assim extraordinária, mas é extraordinário mesmo. É extraordinário. É uma coisa extra, porque a vinda do Cristo é um marco para a humanidade extraordinário. Então, é muito bonito. Então, assim, ele teve, né, quem abriu o caminho para ele, teve outros grandes seres, outros grandes iniciados que vieram preparando, né, abrindo essa estrada para que o Cristo chegasse, né, em sacrifício, em renúncia. Então, grandes mestres já passaram realmente pela humanidade até que tem, né, essa apoteose do evento, né, do Cristo, na biografia da humanidade. Mas, realmente, Marília, eu fico pensando sempre, novamente, assim, qual é a grandiosidade disso, desse preparo todo, para que ele possa ter vindo e habitado entre nós, né? De ter essa vivência como homem, né? Terreno. Uau, né? Que ser foi esse que pôde abrigar, né? Não era qualquer um, realmente, que podia ser autor dessa façanha, né? Se eu posso colocar assim. Gostaria de ter mais perguntas. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Eu sempre fiquei me questionando sobre a questão simbólica do nascimento de Jesus e do Cristo, que são, na realidade, a gente confunde, né? O Cristo e Jesus, na realidade, não são a mesma coisa, né? Não. Mas existe uma confusão. E existe também uma questão simbólica em relação à nossa própria encarnação. Como é que a gente vibra esse nascimento desse Cristo dentro do nosso coração? Isso eu acho que não é uma coisa muito simples, porque acho que para cada um isso tem uma importância e um significado. Eu sempre tive, eu acho que cada um tem a alma de cada um traz caminhos diferentes, né? A gente veio também para a Terra com missões e caminhos diferentes. Eu acho que quando a gente começa a compreender um pouco o que a nossa alma nos diz, o que a nossa presença nos diz. Eu, por exemplo, eu sinto que eu tenho acho que desde sempre eu tive uma atração por essa coisa crística, por essa coisa da presença crística, que eu acho que não acontece com todo mundo. Mas isso é sempre vamos dizer assim, é como a compreensão de uma força, é a compreensão de uma estrada, é a compreensão de um caminho. E esse caminho, eu acho que ele não é igual para todo mundo, apesar de que o Cristo veio abrir a possibilidade da consciência para toda a humanidade. Mas como é que cada um é levado a escolher uma linha ou outra, um caminho ou outro? De qualquer jeito, houve essa abertura para a humanidade, né? Mas o que cada um veio fazer também é muito mais amplo, né? Muito mais, sei lá. É uma conversa que não tem fim. Eu acho lindo Não porque ele deixa o livre-arbítrio, né? Ele deixa essa escolha. E você falou uma coisa muito perfeita. Eu só apresento, tem mais apresentação, porque aí tem apresentação, o resto da apresentação, que é até o Gólgota, que eu acho que não é o que interessa agora. O que interessa agora é a gente fazer exatamente essa diferenciação do que foi o homem de Jesus e do que é o evento do Cristo, do ministério dele depois. Porque aí, quando a gente fala do nascimento, então acho que essa é a boa nova, da gente ter a possibilidade, a partir desse nascimento, da gente também trilhar um caminho de iniciação. Eu acho que Jesus ele vem trazendo esse marco. Olha, você também pode, né? Mas tem um caminho. Olha o caminho como é que é.
né? Eu até falo assim, nossa, gente, tem até manual, né? Então, isso tem manual, mas olha o caminho, porque tem um caminho, né, para estar pronto para receber, né, essa grande missão. Então, essa individualidade, esse homem, Jesus, ele é um homem que eu quero estudar, é um homem que realmente que eu quero me pautar, né, de tanto vigor e força de vontade. Então, acho que é esse a grande diferença, realmente. É o caminho que você pode trilhar de iniciação, né, para estar apto ou ser digno, mas esse desenvolvimento realmente de alma. Existe um caminho, e é nesse caminho que, por exemplo, eu creio, e que nem você falou, eu acho que você como eu, Regina, a gente foi atraída por esse magnetismo, é uma coisa inexplicável. Eu acho que por isso que para mim doeu tanto quando eu ouvi que tinha 2 Jesus, sabe? Eu era tão Jesus Cristo Futebol Clube que eu achei uma afronta ouvir isso, de verdade. Assim, O que é um que é outro que eu quero dizer. natânico, Andréia? O que que é natânico? Eu queria te perguntar desde o início, porque você falou Cristo, Ele é, Jesus natânico. ele é da linha real, ele é da linha sacerdotal de Natã, né? Então ele vem da dinastia de Davi, é. Então ele vem dessa linha sacerdotal dos natânicos. Então por isso tem isso, né? Então e Tem tem uma do outra, salomônico que é da linha real de Salomão. mas tem uma outra simbologia aí, que é um era inteligência, o outro era pureza, É, o outro exatamente era isso. simplicidade, pureza. Que é o de Nazaré. É, É, que é o da linha sacerdotal, na verdade. então, eu acho É, isso muito incrível, sabe? é o Como incrível, as duas características e qualidades que elas podem, elas existem na gente existe. também, né? Sim, sim. E E uma não é melhor Zaratustra, que a outra, é isso que é a questão. não, muito pelo contrário, é o complemento. É o É, complemento. Zaratustra, quando ele 900 antes do Cristo, ele veio preparar o caminho, né? Ele também sofreu umas pelejas lá também, de batalhas e enfrentamentos, desde quando ele nasceu também, porque ele nasce numa aldeia e nasce rindo. E quando era criança nasce rindo, Zaratustra nasce rindo, já queriam matar ele bebê também. A mãe dele teve que, ó, também sair correndo, porque foi uma criança que nasceu e gargalhou e riu para o mundo, né? Ele já anunciava o reino. Ele conhecia o Zoroastro, né? Ele sabia tudo do cosmos. E ele se oferece ainda em sacrifício para viver só, né, 12, 13, 14 anos no corpo do outro Jesus. Né? Ele sabia para o que ele veio. Então, se a gente olha com um olhar infantil e medíocre, ai, tadinho, mas ele morreu com 12, 13 anos. Não, gente, olha só. A gente tem que ampliar o olhar e ver a grandeza também desse espírito que vem de novo preparar ainda esse caminho para que esse ser solar viesse. Então, é muito profundo, é muito bonito. Então, acho que vale a pena. Para a gente que está dentro da alquimia, que está nessa busca, né, que para compreender essa força, que é esse Cristo em mim, né, que é essa força solar, eu acho que vale a pena. Eu me encanto, para mim é um encantamento. Eu não gosto nem de falar muito empolgada, porque eu não quero que ninguém me chame de fanática, mas dá uma empolgação, né? Vem esse fogo, né? mas eu acho que a gente não pode se perder na questão do mental. Eu acho que a gente tem também que ficar com a questão energética para nós. O Sim, que quer dizer essa encarnação do Cristo? O que quer dizer esse, como a gente fala, Deus encarnado? Todos nós somos Deus encarnado. Então é isso que é a questão. Como é que esse amor que ele veio abrir, porque ele veio mudar, né, da lei mosaica para a lei crística. Ele veio trazer uma coisa completamente nova para a humanidade. E como é que a gente abre o nosso coração para esta nova lei, que é a lei do amor, que não é uma lei simples, não é uma lei fácil, não é nem tão facilmente compreensível, né? Então eu acho que a gente precisa deixar aberto também essa coisa da compreensão sensível,
para poder cada um de nós aproveitar essa experiência, né? Aproveitar esse conhecimento e deixar que ele nos nutra, que ele nos nutra energeticamente. É isso que eu... Como é que é esse amor? Tem um livro que eu li da Rosa Cruz que eu amo, 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 A Vida Mística de Jesus. Esse foi um dos livros. Tem um outro que eu adoro também, do Steiner, que se chama O Cristianismo como Fato Místico. Porque esses dois, principalmente o cristianismo como fato místico, ele fala muito da questão energética, Regina, do sentir, né? Porque ele traz essas 3 faculdades. Ele que traz, o Cristo, pensar, sentir e agir. Uhum. E a primeira coisa que ele fala, pensar. E é o que a gente está fazendo, né? Como é que o meu pensamento se une ao meu sentimento e ao meu corpo físico, a minha expressão mundana, de uma forma sensível e amorosa dentro de todos esses princípios que a gente sabe que são os princípios crísticos, né? Sim. Temos quanto tempo ainda, Marília? Mais alguma consideração? Alguma observação? Muito obrigada, Regina. Nós temos tempo, sim, porque pelo menos até às 20 horas nós temos tranquilidade para conversarmos e depois a gente ainda tem alguns minutos, caso haja participação. Eu quero mostrar a capa desses livros aqui. Está projetando? Foi? Agora entrou, isso. Então, esses 4 livros são da antroposofia, né? E tem esse que eu acabei de... esse aqui é lindíssimo, o Evangelho de João, que é esse que está em preto e branco. É bem didático, bem bonito. E, assim... E esse aqui que eu falei com a Regina agora, o cristianismo como fato místico, é bem interessante. Esse a gente encontra novinho para comprar. O que eu falei da Rosa Cruz só tem na estante virtual, só tem em sebo, mas é um livro também que vale a pena dar uma olhada e estudar. É um livro até barato. Então, eu queria mostrar que esses são, assim... Tem o Quinto Evangelho também, que aqui ele também tem o Evangelho de Mateus, tem o de João, né, que está aqui, tem o de Lucas. Tem 5 evangelhos que o Steiner trouxe, né? Tem esse 5º evangelho. Então, são livros que vale a pena a gente estudar, para quem quer se aprofundar. Mais alguma pergunta? Estou aqui. Pessoal, estamos disponíveis. Andréa, boa noite. Você vai falar um pouco mais sobre a vida adulta de Jesus? Ou não? Hoje eu não queria, não, Sueli, Tá. porque aí tem mais o tanto de slide que tinha nessa primeira parte da apresentação. E aí são fatos, assim, acho que muito semelhantes do que a gente pode combinar outro dia de falar, até para não ficar muito extenso. Mas hoje eu queria muito trazer realmente essa parte da vida do homem, né, Jesus, que a gente não tem muito acesso, né? Muito conhecimento. Eu queria muito, assim, atiçar essa curiosidade. Perfeito. Eu só queria complementar, não sei se é o caso, mas no livro da Zulma Rey, O Legado, ela oferece um capítulo inteiro sobre Jesus Cristo, né? Sobre a vida. Você não vai tocar agora, mas, enfim, para quem estiver interessado em saber fatos de Jesus relacionados à missão dele, inclusive ao homem Jesus, não é? A suposta crucifixão e etc., eu só queria lançar mais um dado, mais uma fonte de conhecimento, que é o livro O Legado de Zulma Rey. Era só isso. Tá Gratidão, bom? Sueli. Alguém falou aqui no chat que esse livro é no site da MORC, não tem novinho não, viu, Cristina?
Eu já procurei lá que eu queria ter um 0, né? Mas eu não consegui, não. Eles não têm mais edição nova desse livro. Mas ele é da MOC, sim. Ele é lá da Rosa da Cruz. E até para esclarecer esse detalhe que a Sueli comentou, a todos vocês que estão presentes e quem tiver interesse, esse livro Legado, ele foi publicado, foi uma das últimas publicações da Zuma Rio, mas ele não está em circulação. E a parte em português, a versão em português, eu tenho alguns exemplares na minha casa, deixado pela Zuma antes dela seguir lá para Maiorca. Ok? Marília, eu quero esse livro. Eu já tinha te pedido. Eu tenho o suficiente até para que, se outras pessoas tiverem interesse. Tá bom, eu quero muito, por favor. Ok. Obrigada pela dica, Sueli. Devorarei o. Mais alguém, por gentileza? Eu não sei se eu posso provocar um dadozinho que a gente conversou quando nós estávamos trocando ideias para a sua vinda aqui entre nós, e que você referiu, se eu estiver sendo indiscreta, por gentileza, Andréia, você... Fica à vontade, Marília, fica à vontade. Mas é interessante, porque é um assunto que instigou tanto as pessoas, e eu não tenho os detalhes disso, mas eu achei muito peculiar que, numa das suas apresentações, eu não sei se foi exatamente na defesa do seu trabalho, que você contava com uma pessoa que assistiu, que era um padre, e que depois, que também é das suas relações, né, pessoais, e que depois vocês vieram a conversar, como ele dizendo assim, como você faz isso, que eu nunca soube, né, da questão dos 2 meninos, etc. Então, não, tem um fato particular, né, que ainda bem que veio nesse momento da vida, não veio antes, né? Então, eu apresentei essa biografia, fiz um workshop aqui em São Lourenço na época, e eu tinha um vínculo muito grande com a religião, né, com a igreja naquela época, fazia parte do movimento, e eu fui depois, assim, suavemente sendo banida do movimento, porque eu continuei apresentando, eu continuei estudando, e eu falei para ele até já desencarnou, e eu falei para ele, eu nasci com uma curiosidade e com uma busca. Então, eu lembro de eu pequenininha na Igreja Batista, que a mãe do meu padrasto me levava, eu adorava aquela escolinha dominical, eu adorava aquilo, e eu já passei pelo kardecismo, eu já passei pela Umbanda, minha avó era umbandista, eu passei, né, e fazia parte desse movimento, eu já fui da pastoral, da gestante aqui da cidade, estava sempre envolvida em alguma coisa e buscando. E quando eu fui para a antroposofia, com 42 anos, e comecei a me aprofundar e a estudar essa área que eu gosto, cristologia, eu encontrei o Cristo que eu buscava. Eu encontrei, e é o que para mim fez sentido. E eu estou muito confortável com isso, né, hoje. Não sei amanhã como é que vai ser, o dia de amanhã. Mas então, quando esse fato aconteceu, não foi assim uma tragédia pessoal para mim. Para mim foi natural. Eu até esperava que fosse natural que isso acontecesse. E assim foi. Então, meu caminho filosófico deu uma mudada, então, nesse momento, e tudo bem. E tudo bem, eu continuo na missa, eu continuo comungando, sim. Faz sentido para mim também, faz parte da minha profissão de fé. E eu lido com isso de uma maneira, assim, muito natural, na verdade. Mas teve esse num desconforto, mas... E é o meu caminho, é o que realmente faz sentido para mim. E a gente tem que fazer o que faz sentido para a gente, né? Então, é isso. E não só isso, né, Marília? Isso aí não é uma pílula só, mas de todo... quando a gente realmente se aprofunda, todo o conhecimento. E, assim, a gente participou de um módulo
Tem até 2 alunas aqui do módulo. Então, a turma 7, por exemplo, eu comentei com você, apresentou os apóstolos. Um resuminho, um pequeno resumo da biografia dos apóstolos. E quando as pessoas começam a aprofundar, a estudar, e vários relatos, eu já ouvi falar assim, nossa, mas eu nunca aprendi isso na catequese, nossa, eu nunca aprendi isso na igreja. Então, quer dizer, que pena, porque quem dera as pessoas tivessem mais acesso, né? Até por uma questão assim de motivação, realmente. Temos grandes homens, grandes pessoas, né? Grandes mulheres. Né? Eu estou vendo a série da Maria Madalena, encantada, adoro. Então, quer dizer, tem muita coisa para ser lida, descoberta, estudada. Né? A gente está falando aqui de uma pílulazinha, mas o legado realmente é muito grande. Né? Temos muitos personagens, né? Muitas personalidades para serem vistas, respeitadas, estudadas, para a gente se inspirar nesse caminho de iniciação, na verdade. Então, isso é comum ouvir. Ai, nossa, mas eu nunca ouvi. Eu ouvi isso agora, semana retrasada, lá em Juiz de Fora, dos próprios alunos, né, apresentando a biografia. Inclusive, temos assim pessoas que já foram freiras na formação, que também falam essa mesma coisa. Nossa, eu nunca tive acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo. Né? Vou me aprofundar, vou estudar mais. Né? Livros fora da antroposofia mesmo, tem muita coisa para a gente estudar. Então, é bem interessante isso. É uma ampliação, eu acho, né? Que amplia a nossa visão. Né? A gente ousar estudar e conhecer, né? Outros conteúdos, outros autores. Né? Agora, você falou ousar. Porque, na realidade, quando você sai um pouco de todo o esquema da igreja, de tudo aquilo que são os dogmas e as leis e as características, inclusive o que se ensina em catecismo, eu já ensinei em catecismo. Já dei catecismo, já dei curso de noivos. Eu não falava nada do que mandavam falar. Não, verdade, porque... É uma anarquista, graças a Deus, né? Uma coisa é você estar dentro de uma coisa que a tua consciência te diz. Uma outra é você seguir regras que são pré-estabelecidas e com as quais teu coração não concorda com aquilo. Uhum. Então, é muito complexo e as pessoas são... existe um conflito aí. Então, você tem que ousar seguir o caminho que é o caminho daquilo que a tua consciência te mostra, te diz também. Então, eu vivi dentro de colégio de freira e da igreja a maior parte da minha vida antes de conhecer a alquimia. Então, tem muita coisa que a gente tem que falar, puxa vida, olha, isso aí é velho, não serve mais. E as pessoas precisam do novo, né? A gente precisa do novo. Ele já chegou, né? O novo chegou, uma boa nova chegou. Como ficar no velho? Como ficar no velho? Na época que apareceu isso, o Steiner, junto com a teosofia, eles vieram trazer algo que foi muito complicado e não foi aceito. Como a maior parte dos grandes... das grandes descobertas, dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, eles sempre foram massacrados pelo status quo. Então, agora existe até muito mais abertura para essas coisas diferentes, para essas pesquisas que até estão se tornando científicas em muitos aspectos, são descobertas que estão sendo trazidas cientificamente, coisas que você fala, isso aí é esoterismo antigo. Não, agora está sendo provado que tudo isso tem reverberação até biológica, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Mas é o comecinho, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Botar o pessoal para sair da caverna, né? A gente tem que sair da caverna mesmo. A gente tem que sair da caverna e sair dessa coisa, desse comodismo de aceitar tudo pronto. Todo mundo quer tudo pronto. As pessoas querem verdades absolutas. As pessoas estão confortáveis com verdades absolutas.
E, na verdade, a gente tem essa disposição de alma de quebrar paradigma e quebrar as próprias verdades. Olha, eu achava que isso era verdade, isso hoje não faz mais sentido para mim, olha isso, olha eu. Né? E a gente também tem que se quebrar. É um caminho pessoal, né? Da próxima crença, né, Regina? A gente pode crer o tempo todo. Nossa Senhora, que dificuldade! Mas é isso, né? Ter essa disposição de, enfim, trilhar esse caminho. Ele é individual, ele é pessoal, muitas vezes solitário, sim, sabe? É isso, sabe? É o nosso caminho, é o caminho de cada um. Então, isso já é totalmente, eu acho que anticrístico, você ser banido, por exemplo, sabe? E você não ter uma abertura de diálogo e de conversa e de partilha e de estudo, de fato. Tá bom, eu mesma não quero fazer parte disso, tá tudo bem. Socorro, né? Não, é porque é isso, é a liberdade, né? Ele traz a liberdade. Eu acho que é o caminho mais difícil, que é o caminho da liberdade. Né? Você se ajustar no seu caminho de liberdade. Olha que coisa difícil. Você não tem ninguém mandando o que você deve fazer ou não fazer, né? Não tem ninguém, né? Exatamente, não existe já a separação entre o que é certo, isto aqui é o caminho certo, e isto aqui está errado. Hoje não é bem assim, né? E tudo que eu falei, uma passagem que eu adoro realmente, que é uma coisa que brilha a minha alma, é quando ele realmente se retira da comunidade, dos essênios, e ele vai para o povo. E ele via o sofrimento do povo, e ele fala, tá bom, aqui dentro está todo mundo protegido, aqui dentro está todo mundo salvo, mas e o povo? É lá que eles estão atuando, é lá que a força diversa está atuando. Então, aqui dentro está tudo bem, não, eu não quero estar aqui dentro. Né? Eu quero estar lá. Né? É lá que eu vou fazer meu ministério, é no povo. Então, essa passagem específica é o que me acende. Assim, é isso, sabe? Todo mundo é santo dentro da igreja, todo mundo é santo dentro do templo, todo mundo é fácil. Né? A gente está protegido, a gente está em oração, a gente está na egrégora, está aí no mano a mano, e no dia a dia, e na nossa vida prática, e com tudo que a gente tem que viver todo dia. Então, essa praticidade, o que ele dessa mensagem que ele passa com essa atitude para mim, é que é isso, vamos ser cristão da vida prática, né? Vamos evoluir, se iniciar na vida prática, no dia a dia. Tem roupa para botar na corda, né, Regina? Tem comida para fazer, né, Marília? Tem o trampo, tem tudo, né? E tem o estudo. É isso, e essa coisa que é por isso que eu falo, tem até manual, é só a gente ter essa força interna de realmente dar os nossos passos, ninguém vai dar pela gente, não tem verdade vinda de fora, não tem verdade, tem a verdade interior, você vai ter que buscar a sua verdade interior, é a sua busca, pessoal, no seu tempo, no seu momento, né, o seu caminho, e ele é único, ele é intransferível, ele é único, e é por isso que eu acho maravilhoso, e assim, mais maravilhoso ainda eu ter a oportunidade, a abertura de estar falando sobre esse assunto aqui, nesse grupo. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo convite. Agora eu estou relaxada, que está no final, nem estou mais vermelha nem nervosa. Passou. Você precisa vir falar da segunda parte agora, André. Eu sempre venho. Vamos deixar um pouquinho para o final do ano, porque aí a gente vai falar de Natal, a gente entra na atmosfera de Natal, né? Aí é bem gostoso ouvir, assim, dá um alento, assim, uma esperança bem boa. Tá prontinho já, é só convidar. É de Natal ou é de Páscoa, Andréia? Não, mas pois é. De Natal ou é de ressurreição? De Natal você falou agora. Pois mas acontece que para a gente poder resgatar esse simbolismo do nascimento, do que realmente esse novo nascimento pode propor para a alma humana. Pode ser tanto faz, a gente podia ter apresentado agora na Páscoa, né? Mas a gente pode apresentar mais no final do ano também, está valendo. Porque não acaba com o clima, não, nada disso. Muito pelo contrário. Uhul, que bom! Tem uma aluna minha aqui no grupo. Oi, Giovana, boa noite. Gratidão pela presença. Agora que eu te vi. Bonitinho. Ei. Olá, querida. Que linda. Gratidão, viu? Gratidão. Então, Andréia, eu ia exatamente não fazer mais perguntas, e sim um pedido. Aí a Regina antecipou. Eu queria exatamente
pedir para você e pedir para a Marília que marcasse uma Só que nova... eu não vou apresentar antes de ler o legado, não. Depois que a Sueli falou, me deu uma pulga desse tamanho aqui atrás da orelha, ó. Pode mandar esse livro para mim, por favor, dona Marília. Que agora eu acho que eu vou ter que refazer toda a segunda parte, Miriam. Você não está entendendo. Estou entendendo, sim. Então, Agora eu quero esse livro aqui, pelo amor de Deus. você está deixando uma pulguinha, acho que para todos nós que estamos aqui, que adoramos essa palestra, assim como eu e todos que estão aqui se deliciando. Olha, a Miriam, ela passou pelo primeiro impacto, viu, gente? É a segunda vez que ela está ouvindo eu fazer essa apresentação, então ela sobreviveu ao primeiro impacto, né, Miriam? Por isso que eu queria saber mais, para levar mais impacto ainda. Eu acho que Então eu quero o livro primeiro. Eu acho que eu vou ter que mexer na segunda parte dessa apresentação. Marília, eu vou te passar meu endereço. Muito tranquila. Já tens um compromisso conosco. Depois é só a gente fechar a data. Ai, adoro. E o livro vai chegar para você. Fique tranquilo. Ai, que bom. Uma alegria. Estou sempre disponível. De verdade. Para isso, eu estou sempre disponível. Obrigada pela segunda, obrigada pela terceira, pela quarta, pela quinta, por todas as vezes que nós nos encontramos. Obrigada. Neuza deu algum agradecimento aqui. Isso. Eu que agradeço, Neuza. Muito obrigada pela presença. Bom, pessoal. Aí aqui em casa, Regina, a catequese acontece assim, de live em live, palestra em palestra, as meninas sempre por perto. Aqui a catequese é desse jeito. É viva, a catequese é viva. E eu, assim, como testemunho pessoal, eu vejo as minhas filhas muito mais afinadas hoje com as questões de espiritualidade do que antes, quando eu estava enfiada realmente nas pastorais e na igreja. Porque é livro para todo lado, né? É livro na mesa, é livro na cozinha, é livro nas estantes, é livro na cama, é livro embaixo da cama. É uma nova visão da espiritualidade, que não é espiritualidade específica. Espiritualidade não é uma coisa específica. Você não é espiritual dentro da igreja. Você é espiritual 24 horas por dia. Então, é essa que é a diferença, né? E não dá para não ser, porque, afinal de contas, quem somos nós? Seres espirituais. Como seria diferente, né? Como seria diferente? Não poderia ser diferente, mas é uma alegria, de verdade. Alguém perguntou quem é o autor do livro. Quem é o autor do Zuma. legado? Nós falamos rapidamente, mas me permite estender um bocadinho. Zuma Reio é autora do legado e de outras publicações, e é a pessoa que fundou a alquimia interior. E trouxe, inclusive, para o Brasil, e permaneceu no Brasil por 20 anos, e podemos atribuir a ela a motivação da maior parte das pessoas que estão aqui conosco hoje. Porque muitos de nós estudamos, trabalhamos e assistimos e acompanhamos todos os trabalhos de Zuma Reio aqui no Brasil. Hoje em dia, Zuma Reio está na Espanha, mais exatamente em Maiorca, e ela está na evolução do querer e acompanhada por todas as forças superiores, ela está fazendo uma das realizações do sonho dela, que é a escola de consciência. E aqui também, entre nós, a satisfação de termos pessoas que participaram da primeira turma latino-americana de formação nessa escola de consciência. Andréia é uma delas. Então, aqueles que se interessarem, por gentileza, por favor, é só chegar até a nós, através de pessoas amigas ou da própria Andréia, pessoas que estão aqui convidadas da Andréia, que tiverem interesse pelo livro. Como eu lhes expliquei, eu tenho algumas amostras aqui comigo, em torno de umas 30 livros aqui. A Neuza já quer um. Eu acho que você falou, essa obra da Zuma, eu considero que a Zuma ela faz uma obra que é a materialização de um plano divino na Terra, de verdade.
É um sonho que ela está materializando, que vem através dela. É muito grande. E só quem está dentro e participa e participou, realmente é materialização de um sonho bem maior, né, Regina? Bem maior. É um privilégio. Eu vi a Ana tendo interesse. A Rosa também. Eu vou pedir Rosa a gente Lima. ler. A Rosa é pessoa das nossas relações, eu chego nela. Tá. Mas a Ana, eu vou pedir para ela colocar o telefone que eu entre em contato contigo. Por gentileza, aí no chat, registra isso. Oi, Ana. Ana, o seu Tá som sem foi microfone. desligado. Eu fico com a imagem fechada que eu escuto melhor. Quando Sem a imagem problemas. fica aberta, parece que dá um gasto de energia. Aí eu fico com a imagem fechada. Eu vou colocar meu telefone aqui, ó. Por gentileza, Ana, e eu entro em contato contigo. Tá? Tá, obrigada, Maria. Rosa. Obrigada a você. Eu Oi, estava Rosa. dirigindo. Bom, enquanto a Ana escreve, podemos já ir nos despedindo e agradecendo a presença de todos aqui. Ok, Ana, obrigada. E convidá-los. Eu que agradeço. Eu que a todos agradeço. os interessados, que na próxima quarta-feira nós vamos ter assim um gosto muito especial, tanto quanto hoje, mas de uma maneira mais afetiva ainda, porque eu estou na perseguição da presença de Marcos Terena conosco desde o ano passado. Marcos Terena é uma liderança indígena que está num trabalho extremamente ativo, né, nesses momentos, e não pôde estar conosco o ano passado, em função de uma série de interferências, né, da presença dele, até por questões familiares. Ele teve a perda de um irmão por Covid, e todas essas interferências trouxeram obstáculos diante dos compromissos dele para poder estar conosco. Mas esse ano nós vamos estar recebendo, na próxima quarta-feira, o Marcos Terena. Estão todos convidados. O nosso link para essa reunião é esse que vocês usaram hoje, e para aqueles que estão na nossa lista, a gente faz a convocação para que vocês estejam conosco. Ele vai apresentar o título da Espiritualidade e Conhecimentos Tradicionais Indígenas. E seria uma satisfação poder contar com a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. E, Andréia, o nosso mais profundo agradecimento pela sua presença e por tudo que nós pudemos aproveitar e trocar ideias dentro de toda essa imensa oportunidade que nos está sendo dada nos tempos atuais. Muito obrigada. Espero ter contribuído, não ter causado nenhuma confusão na cabeça de ninguém. Eu agradeço muito de novo o espaço, a oportunidade. Muito obrigada. Boa noite. Confusão é ótimo, Andréia. Confusão é maravilhoso para a gente poder resolver a confusão através do nosso sentir e da nossa consciência. Eu falei para a Marília, quer mesmo, Marília? Geralmente dá polêmica. Opa! Eu falei, eu estou indo, eu não tenho medo. Mas tudo bem, ela quis, eu estou aqui, então. E volto à segunda parte também. Muito obrigada, Andréia. Vamos juntas. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigada, gente. Boa noite Obrigada. para todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Um abraço, boa noite. Boa noite. Foi ótimo.